Bem-vindos ao Plenamente, o podcast em que nós falamos de tópicos para uma vida plena. Eu estou com o Nuno Dias, que é diretor de operações da Montelhano. Ele tem experiência na condução da digitalização de processos de trabalho e eu conheço-o há muitos anos. Ele Verdade. teve e acredito que ainda tem, e quem sabe o que o futuro reserva, um papel muito importante na nossa história, por isso eu recebo com muita alegria aqui no podcast. Nós vamos falar de como é que a tecnologia está a mudar o trabalho, como é que mudou a medicina dentária, que riscos e possibilidades é que a tecnologia nos traz. O título de hoje é bastante provocador. A tecnologia vai salvar o mundo e o Nuno vai nos ajudar a responder a essa pergunta. Espero eu que possamos trazer ideias tangíveis e que possam também ajudar-nos a navegar este mundo complexo do trabalho e da vida, hoje com foco na tecnologia. Nuno, muito bem-vindo ao Plenamente. Obrigado pelo convite. É com muito prazer que participo no Plenamente, um programa que tive a oportunidade de estar a ver e ouvir um dos episódios que me agradou bastante. Falar um bocadinho de mim também, portanto, eu sou o Nuno, como disseste muito bem, tenho 26 anos de experiência nesta área, portanto, uma experiência acumulada. Já atravessei, já passei por vários processos em 26 anos, já é uma parte da história também da medicina dentária. Vou partilhar apenas algumas opiniões, algumas experiências que vivi e que tenho atravessado e que espero que sejam importantes e inspiradoras para alguém. E 26 anos na área da medicina dentária atravessa exatamente ah, umas décadas de. Já é a terceira década, não é? Sim, sim, De, que foram muito marcadas por transições, e daqui a pouco eu acho que tu vais poder explicar-nos isso bem. com certeza. Eu queria propor-te que nós começássemos por abordar um tema do qual se fala muito, que é, afinal, como é que a tecnologia está a mudar o trabalho. Porque tu estás também numa posição que é de liderança, portanto, podes falar-nos não só desta área específica da dentária, mas de como é que tu vês esta realidade em Portugal. 50% das horas trabalhadas no nosso país podem ser automatizadas e este número pode chegar quase a 70% em 2030, que é quase. Uhum. É quase amanhã. Segundo a nova School of Business e a Confederação Empresarial de Português, num estudo feito em 2019. O que é que tu podes comentar sobre isto? Olha, Cassiana, sobre esse tema é um tema muito pertinente, ao mesmo tempo sensível, assustador, mas também inspirador. Ah, É um tema que, inclusivamente, eu acabei o ano passado o Master Executivo em Gestão na Nova. E Ok. foi realmente um dos Estamos temas, a jogar em casa. é verdade, foi um dos temas que foi muito discutido. Inclusivamente apanhámos as primeiras gerações do chat GPT, Hum, que é também, hoje em dia, algo para algumas pessoas assustador, digo eu, para outros uma oportunidade, portanto, mas eu diria que o ser humano, a sociedade em si, já viveu várias experiências idênticas a estas. Portanto, basta pensarmos um bocadinho na história da civilização, que desde o final do século XVIII, com a Revolução Industrial, portanto, pois é um tema que eu gostaria até de desenvolver um pouco mais, porque o ser humano já passou várias etapas semelhantes à que estamos a atravessar agora. E, sinceramente, se nós pensarmos um pouco de como viviam os nossos trisavós e como vivemos nós agora, com todas essas transformações que existiram ao longo dos últimos 2 séculos, eu acho que na maioria das coisas nós vivemos com mais conforto. Vivemos mais, porque a tecnologia trouxe também a capacidade da medicina tratar-nos melhor, uhum. proporcionar-nos uma maior longevidade junto dos nossos entes queridos. Portanto, eu penso que isto é um tema que deve ser encarado com algum respeito, mas ao mesmo tempo com otimismo. Ok. Portanto, és um otimista da tecnologia. Claro que sim. Ok. Vamos seguir por aqui. Já vamos descobrir mais sobre isso, porque também vamos falar mais à frente de riscos Uhum. e de possibilidades. Neste mesmo estudo, 700 mil trabalhadores, dizem-nos os dados, terão de mudar de atividade ou aprender novas competências até 2030, que é já amanhã. E lemos ainda que 75% dos postos de trabalho
que podem vir a ser extintos são, de facto, tarefas repetitivas, ou ambientes de muita previsibilidade, como a operação de máquinas ou atividades de apoio em escritório, ou até de interação com o cliente. Uhum. Isto é algo ao estilo ficção científica ou é uma realidade evidente para os líderes portugueses? Hum, eu penso que, em primeiro lugar, qualquer função, qualquer pessoa que esteja numa função, e eu falo de pessoas porque a pessoa é a coisa mais importante neste ambiente. As pessoas é que fazem acontecer. Hum, Não são algoritmos, não são máquinas. Pelo menos para já, nós não sabemos como vai ser daqui a 100 anos. Mas para já não são, são as pessoas. São as pessoas que fazem acontecer. E eu acho que todos nós, eu penso que hoje em dia também não há nenhuma profissão que esteja completamente imune àquilo que eu chamo a quarta geração da Revolução Industrial, portanto, que é a parte onde entra a inteligência artificial. Portanto, não há nenhuma função que não esteja. Penso que não haverá nenhum trabalhador que não esteja preocupado com tudo o que está a acontecer. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas devem pensar que a sua função estará sempre em perigo, no sentido de, se não acrescentarem algo, têm que acrescentar valor. E não é por estarmos a passar agora a fase da revolução tecnológica ok. e da inteligência artificial. Nós temos que acrescentar valor. A partir do momento que eu tenho uma pessoa numa caixa que apenas está lá a passar um produto numa máquina que já leu o código de barras e para receber o dinheiro de alguém que até paga por MBWay, essa pessoa se não acrescenta um valor, e pode acrescentar um valor, nem que seja uma simpatia, uma empatia para fidelizar aquele cliente àquela instituição. Portanto, essa pessoa que não faz, não acrescenta esse valor, aí sim terá que se preocupar de uma forma mais profunda. O resto, no meu entendimento, é um receio que eu compreendo e acho que eu próprio já pensei também se na minha posição, na gestão, ao fim e ao cabo, os gestores de topo, também têm que pensar que os algoritmos podem também solucionar alguns problemas que a gestão enfrenta, mas acho que ainda estamos longe disso, muito longe. Ok, porque não há de facto profissões isentas. Eu estava a Penso que não. ouvir-te falar de uma posição para a qual aparentemente não é necessária grande qualificação, mas uma das coisas que mais me impressiona hoje é, por exemplo, a quantidade de conflitos que tu consegues assistir num supermercado simplesmente porque pessoas não sabem lidar com pessoas. É verdade. Acho que esse é o ponto principal E nós montamos os nossos supermercados, por exemplo, e sem crítica às cadeias Claro. da grande distribuição do retalho alimentar ou o mais pequeno que for, não é disso que estamos a falar, no sentido de denegrir o seu trabalho, mas porque não apelar, não é? Não custa. Quando nós montamos muitas vezes operações no sentido da eficiência, da melhoria dos processos de trabalho, da simplificação, muitas vezes não estamos a dar mais poder às pessoas para lidarem bem com os seus clientes, às vezes sem querer, acabamos por retirar condições que seriam essenciais. Por exemplo, vamos começar com uma coisa muito fácil, que são as línguas hoje. Uhum. Como é que tu, num mundo, basta ir a uma grande superfície aqui na zona da Grande Lisboa, percebes as competências que nós chamamos baixas, hoje são muito mais complexas, não é? Lidar com Claro, pessoas que vêm de países diferentes, que falam línguas diferentes, que têm hábitos diferentes. Então, por aqui já podíamos chegar à política, obviamente. mas isso seria uma grande tentação. Não irei por aí. Então vamos para uma área que nós conhecemos melhor, que é a medicina dentária. Certo. Pode ser? Claro que sim, claro que sim. Foi assim que nós nos conhecemos há muitos anos, É verdade. nesta vila, em circunstâncias muito diferentes, numa sala muito pequenina, onde nós estávamos em grande luta para tentar construir um percurso e tu acreditaste em nós. Sim, sem dúvida. Então não posso deixar de fazer esta nota de reconhecimento e de gratidão do teu papel, naturalmente da empresa que representas, porque provavelmente também tinhas margem de manobra para fazer isso, Claro. e não podia deixar de o dizer. Não, foi um prazer e é sempre bom nós vermos, passado uns anos, esses projetos que pensámos, que nos empenhámos, juntamente com as pessoas com quem criámos relação, que muitas vezes passa também a ter mal pessoal, como é óbvio, ter sucesso. Portanto, eu acho que isto é um orgulho para ambos.
é verdade. Hum, isto íamos por aqui, já ficávamos nas histórias, mas vamos voltar à tecnologia, Sim. porque na verdade também continuamos a falar muito sobre tecnologia contigo em negócios. Como é que a tecnologia mudou a medicina dentária no mundo e em Portugal? Olha, primeiro que tudo, eu penso que a tecnologia, nomeadamente, e eu primeiro falar de Portugal, porque Portugal, nós temos as nossas condições na saúde, e Portugal tem um Sistema Nacional de Saúde. Há países que não têm, Uhum. portanto, é um princípio, mas o nosso Sistema Nacional de Saúde não contempla os serviços de medicina dentária. Portanto, de uma forma generalizada, o paciente comum que tem uma patologia na saúde oral tem que recorrer a uma clínica privada. Portanto, e a tecnologia, ao fim e ao cabo, vai como que nós temos um termo que utilizamos, democratizar o acesso à saúde oral. Proporcionou aos pacientes tratamentos, bem, primeiro de tudo, proporcionou aos proprietários das clínicas tecnologias que fizeram com que o custo por tratamento fosse inferior, possibilitando aos seus pacientes, por consequência, terem acesso aos Ok, mesmos com um custo inferior. ok. Portanto, isto para mim acho que foi o grande benefício do ponto de vista social da tecnologia. Por outro lado, temos o benefício depois do ponto de vista científico, que é o benefício que a tecnologia trouxe para melhor diagnóstico e melhor qualidade dos tratamentos. Isto é inquestionável. Nós podemos recuar uns anos atrás, desde que Röntgen descobriu o raio-x, que inventou depois aquilo que nós chamamos o seguimento, deu-se a radiologia, né? A Uhum. pessoa conseguiu ver o interior do corpo humano, conseguiu fazer diagnósticos que no passado eram impossíveis. Até agora, mais recentemente, as máquinas conseguem reconstruir volumes tridimensionais que auxiliam imenso para fazer planeamento e tratamentos com muito maior assertividade No e vulgo, sucesso. esses volumes, quando o paciente vai à clínica, esses volumes tridimensionais são o CBCT, é isso? O paciente normal chama, comum, vamos dizer assim, TAC. são pessoas normais, chama o TAC. O TAC, O não é? TAC. A A TAC ou o TAC? tomografia axial computerizada, sim. Certo, ok. Isto foi realmente uma coisa fantástica, que veio revolucionar o planeamento da intervenção. Isto é realmente um marco na história da medicina de uma forma geral. E para quem é paciente, e agora estou eu a pôr-me que sou das ciências sociais e humanas, não é? Uhum. E às vezes as coisas mais biológicas são quase de que é que eles estão a falar. Hum, para a pessoa que está a ouvir-nos e que é um paciente, porquê que o planeamento importa ao dentista? O planeamento permite que o clínico defina a abordagem ideal para cada caso. Ok, Portanto, e logo, se temos um planeamento com uma abordagem, ao fim e ao cabo, baseada em ciência, o sucesso ok, desse tratamento, de uma forma geral, está assegurado, ou ok, está mais perto de ser o certo, não é? Portanto, ok. isso é muito importante. Podemos acertar melhor no Exatamente. tratamento dos pacientes por causa da Nem tecnologia. mais, isso mesmo. Ok, super. Hum, o que a tecnologia ainda pode fazer pela medicina dentária em Portugal? O que é que a tecnologia ainda pode fazer? Ah, eu, do ponto de vista tecnológico, vejo algumas áreas que podem ser trabalhadas ainda, mas principalmente, do ponto de vista da tecnologia mais comum usada na medicina dentária, eu penso que a tecnologia vai acelerar o processo de conversão dessas máquinas que hoje em dia têm ainda um custo Ok. muito elevado, num custo que seja razoável e suportado pela grande maioria das clínicas. No fundo, a democratização do O que acesso mais às. uma vez vai Ok. possibilitar à grande maioria ou todos os pacientes, devia de ser assim, de ir ao seu médico dentista para ser tratado. E eles. Eu lembro-me das primeiras vezes que nós falamos realmente do equipamento do que tu estavas a falar, não é? Que nos permite fazer o planeamento maior ser insustentável para nós. Uhum. E de passado uns anos, o valor, eu não sei se estou a dizer, se calhar não é 50%, mas uma redução, Não estás certa? estou certa, não Sim, é? certo, certo. Pois, eu normalmente as contas, o que me dói não Não esqueço. esquece, né? Mas e de dizer, ok, isto nós conseguimos, então, uma clínica local como nós, que não faz parte de um grande grupo, mas que tem que criar os seus próprios recursos, não é? Claro. Ou financiar-se para poder
continuar a crescer, consegue aceder à tecnologia que de outra forma era inacessível e servir melhor as pessoas localmente. Sem dúvida. Penso que este é o ponto fulcral aqui da nossa discussão. É realmente proporcionar a uma clínica que, como disseste, não faz parte de um grande grupo económico, em que os recursos têm que ser muito bem Uhum. analisados e direcionados, e proporcionar a oportunidade de ter acesso a essa tecnologia que irá permitir, como estávamos há pouco a dizer, aquele termo que já falámos por diversas vezes, a democratização da saúde oral. Ou Sim. seja, ok, estamos a sair do teórico, afinal, o que é isso da democratização? É isto, é aceder e a pessoa que vai à sua consulta ter acesso a cuidados de saúde que não ficam só para alguns, Exatamente. ok? Exatamente. Ahm, no outro dia eu tentei resolver um problema com a minha operadora telefónica, vamos virar a conversa e não vamos dizer o nome, mas não tem corrido bem e com frequência eu tenho um bot para resolver os meus problemas. Eu gosto de tecnologia, não é? Quem trabalha sem tecnologia hoje? Claro, impossível. Mas eu tentei resolver o problema conversando com, a criatura e o que acontece é que eu fiquei em loop 1 hora, porque cada vez que me encaminhava para o sistema de voz devolvia-me, até que há sempre depois ali um fator crítico que nós conseguimos desbloquear, criando normalmente um bug no sistema, e entretanto vem uma pessoa que por mim, comigo, por vós, claro que eu, de uma forma amorosa, espero eu, expliquei-lhe o quão frustrada eu estava e que eu acho que isto ajuda a pessoa a perceber o estado emocional em que eu estou para vir em meu socorro. E ela usou a tecnologia, que talvez seja uma experiência que já tiveste ou quem está a escutar, que permite ver a minha sala e o meu equipamento e ajudar-me. Ou seja, dois exemplos: um em que a tecnologia quebrou-me e outro em que a tecnologia, comandada por uma pessoa, me ajudou. Então, nós, em psicologia do trabalho, dizemos que a tecnologia é fármacon, que no grego tanto serve para dizer que é cura como veneno. Depende se nós controlamos a tecnologia ou se ela nos controla a nós. O que é que corre mal e o que é que corre bem nestas situações que eu citei? Bem, em primeiro lugar, tu citaste uma área onde geralmente as empresas têm monopólios. Existem três, Hum, quatro operadores em Portugal grandes, portanto, que dominam o mercado. Isso faz com que muitas vezes descurem um pouco o cuidado que têm que ter com as pessoas, com os seus clientes. Portanto, eh, o que não deveria ser assim, mas infelizmente sei perfeitamente, já passei pelo mesmo. Portanto, de falar com uma máquina não é muito simpático para nós humanos. Mas também percebo porque é que eles o fazem. Portanto, de qualquer forma, a tecnologia, quando bem gerida, pelo menos o conceito atual e a minha opinião, portanto, fundamentada na de outros, mas que eu concordo e reitero, deve servir as pessoas. hum, E quando a tecnologia serve as pessoas, o problema que relataste não deveria ter acontecido, porque a tecnologia não estava a conseguir servir-te. E a partir do momento em que teve a primeira dificuldade, devia o algoritmo passar aquilo para uma pessoa. ok. Portanto, eu compreendo também e sei quais foram, sei não, deduzo quais foram as decisões que a gestão teve para ter aquele sistema neste momento montado, porque a abordagem dos clientes será elevada, também será elevada porque se calhar o serviço também não deveria ser um pouco melhor, digo eu. Portanto, agora é a minha opinião Sim, pessoal. para lembrar que nós estamos o título de hoje é A Tecnologia vai salvar o mundo? É a pergunta, não é? Porque há uma certa esperança que se resolva todos os nossos problemas. Sim, sim, mas E tu não, estás aqui a falar de problemas tangíveis, não é? Que têm claro, que ser endereçados. mas o tema não está longe daquilo que eu próprio interpreto. Portanto, a tecnologia é a única coisa que realmente tem que salvar o mundo, mas com as pessoas, não é Uhum, sozinha. Portanto, porque são as pessoas que a têm que dominar e essa tecnologia tem que servir as pessoas. E nesse conceito eu até aceito. Lá está, voltando ao tema anterior, se recuássemos há 50 anos atrás, pessoas que faleceram com patologias que hoje em dia eram ok, detectadas previamente, eram tratadas. Portanto, ok. é um bom exemplo de que a tecnologia salvou uma série de pessoas. Uhum. Portanto, agora, voltando aqui à parte do exemplo dessa parte das comunicações, eu acho que nesse caso específico falta o conceito de a tecnologia servir-nos Boa. e não estava a servir-nos nesse exemplo.
Da tua experiência, e eu não vou pedir-te que tu nos tragas respostas universais, porque isso não existe. Uhum, Eu vou pedir que tu partas da tua realidade. uhum. Nos processos que tu implementaste, que envolveram digitalizar coisas, transformar serviços, porque um diretor de operações tem muito a ver com isso, não é? Como é que se põe então a tecnologia a trabalhar em favor das pessoas, por exemplo, que tu lideras, ou dos teus clientes? Olha, em primeiro, eu acho que isso é um tema sensível, porque cada vez que se fala em comprar uma máquina que faz o trabalho que pessoas estão neste momento a executar, as pessoas geralmente ficam assustadas. Portanto, é um tema muito sensível. Eu tenho uma forma de liderar, e quem me conhece, portanto, eh, eu estou muito focado nas pessoas. Eu costumo dizer na nossa empresa que o primeiro cliente é o nosso colega. É o Hum, mais importante. ok. Eu sou um adepto de Jack Welch, antigo General Manager da General Motors, portanto, que infelizmente faleceu há 2, 3 anos. E ele dizia que as pessoas são a coisa mais importante da organização, porque se as pessoas não existirem, os colaboradores, os clientes não interessam, Hum, não é? Portanto, em primeiro lugar, voltando ao tema, ajudar as pessoas a compreender a necessidade dessa tecnologia, levar as pessoas, envolver as pessoas. Em segundo lugar, requalificar as pessoas para continuarem a acrescentar valor à organização. Se aquela função específica é feita por uma máquina a partir de agora, nós devemos de pensar como é que vamos requalificar essa pessoa para que a pessoa consiga executar uma função igualmente importante dentro da organização. hum. Porque senão poderemos chegar a um ponto em que o próprio Bill Gates dizia se a inteligência artificial não for controlada, há de chegar ao dia em que se calhar as empresas ou os Estados vão ter que estar a pagar pessoas para estar em casa. Pois, que é uma provocação que eu tinha aqui só para viajarmos um bocadinho. O que é que tu achas dessa ideia de pagar? Porque já há testes piloto e já há Já. pessoas com esta ideia de vamos deixar a tecnologia fazer o trabalho, damos um rendimento que assegura as necessidades da pessoa e that's it. O que é que tu pensas disso? Em primeiro lugar, acho que todos nós, seres humanos, e é uma área que até tu dominas melhor que eu, a parte das psicologias social, psicologia social, devemos ter um propósito. Hum, A partir do momento, todos nós gostamos de estar de férias, mas se calhar se estivéssemos de férias a vida toda, precisava ser um bocado como os ingleses dizem boring, era aborrecido, certo. não é? Portanto, digo eu, se calhar pessoas dizem que eu sou louco por estar a dizer isso, mas a pessoa tem que ter um propósito. A partir do momento que não há propósito, apenas ir ao banco ver se caiu lá o valor que o Estado lhe decidiu pagar porque não há emprego para lhe dar, seria uma forma diferente de viver. Não sei como é que se reagiria a isso, não sei como é que as pessoas reagiriam, mas os testes que foram feitos até agora não tiveram sucesso. Portanto, o ser humano também é muito complexo e a diversidade dos objetivos de cada um cria um algoritmo difícil de decifrar para criar uma solução para isso. De qualquer maneira, eu vou retroceder aqui uma série de passos, explicar um pouco, num minuto. A primeira revolução industrial, que foram os ingleses foram pioneiros nisso, trouxe, transformou aquilo que era feito por artesãos a ser feito por máquinas. Foi a transformação da manufatura para a maquinofatura. Foi possivelmente um susto, como todo aquele que estamos agora a ter neste momento com a inteligência artificial, mas de facto criou mais postos de trabalho e melhorou a qualidade de vida. A segunda fase da Revolução Industrial pode considerar-se quando, no princípio do século XX, apareceu o telefone, apareceu os motores a combustão, os Hum. navios a transportar matérias. Foi outra vez um susto para os correios que andavam de cavalo a entregar. Portanto, criou-se mais postos de trabalho e a qualidade de vida melhorou. A terceira fase, que eu considero também, portanto, foi na Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, a tecnologia, a eletrónica surgiu Hum. e mais uma vez apareceram máquinas que faziam autonomamente tarefas de seres humanos. Apareceram depois os engenheiros aeroespaciais, biomédicos, bioquímicos, Uhum. eh, uma série de profissões que não existiam anteriormente que criaram novamente melhores condições de trabalho e mais profissões no mundo. Esta última que estamos a traçar agora não deverá, penso eu, não deverá ser diferente das anteriores. Temos agora uma diferença, é que a tecnologia não só faz aquilo que o ser humano faz de forma autónoma, como, que é a grande distinção das anteriores, passa a ter a capacidade de aprender. Hum. E isto sim tem que ser controlado de alguma forma e os próprios líderes mundiais dessas áreas, como Elon Musk, têm lançado alguns alertas
Mas isto sim tem que ser controlado de alguma forma, até do ponto de vista deontológico. Certo. Tem que ser controlado para que não O que é que seja. fazemos com este poder? Porque, na verdade, tu estavas a fazer a linha histórica e eu estava-me a lembrar exatamente da Segunda Guerra Mundial, como é que nós usamos a tecnologia naquela altura. Pudeste usar a tecnologia para recuperar o controle do mundo, mas também usaste a tecnologia para causar muitas mortes. Verdade. E, portanto, a questão que ficou, houve dois pontos que ficaram, é pensar nas pessoas, quando estamos a desenhar e a trazer a tecnologia, e a questão do propósito. Sabes que às vezes eu sou chamada para ir ao trabalho como consultora. Eu, nos últimos tempos, tenho tentado ocupar mais um papel de advisor e menos de consultora, porque a consultoria tem muitas nuances e muitas vezes vamos resolver problemas que levam muito tempo, anos, e muitas vezes vão no seguimento de um processo de transformação do trabalho digital, mudanças de sistemas operativos, que não é só pôr este software novo e agora tudo a fluir. Quando fazes uma mudança que envolve milhares de pessoas a trabalharem globalmente e de repente tu se vais para trabalhar naquele dia e no dia a função A faz-se com um determinado comando e amanhã quando chegas para trabalhar já não existe no comando A e no comando B e tens o cliente em linha a pedir-te ajuda e tu não sabes resolver e um colega no Teams a mandar-te mensagem a saber se tu sabes onde é que está o manual novo que está gravado num sítio que ninguém sabe. Então, estes obstáculos tão reais à frente das pessoas afetam-nas. E quando tu estavas a falar de pessoas, eu estava a ver este lado também de e quando é que nós convocamos, por exemplo, as pessoas para desenharem a tecnologia connosco, não é? Estou a dizer aqui o connosco não é quando nós estamos em posição de liderança para participarem, não é? Trazermos estes artefactos para o nosso mundo e como é que nós os dominamos a nosso favor. Olha, eu partiria de um princípio que essas pessoas que vão estar a utilizar essa tecnologia deveriam estar envolvidas desde a fase inicial. Porque se não estão envolvidas, depois mais dificilmente vão aceitá-la. Portanto, devem estar envolvidas. Ao mesmo tempo que eh, percebemos, e pela experiência até de pessoas que já o fizeram anteriormente noutras organizações, os processos de mudança são processos muito complicados. O ser humano, por natureza própria, quando está acomodado, sente dificuldade, é resistente à mudança. Portanto, e como nós sabemos dessa resistência, devemos envolver essas pessoas desde a fase inicial. Por outro lado, formar as pessoas, explicar, utilizar a pedagogia para que as pessoas entendam a necessidade dessa mudança. As pessoas têm que eh, perceber, entender, absorver e comungar dessa filosofia. Perceberem que é importante implementar aquela mudança. Ao mesmo tempo que, mesmo depois de todo esse processo inicial, vai ter que haver um coach muito grande para que as pessoas entrem na velocidade de cruzeiro que tinham anteriormente. Isto demora tempo. Uhum. Não é uma coisa que se faz num estalar de E, dedos. e não há mudanças, porque eu estava a trazer um exemplo tangível, não é? De um programa que é introduzido numa organização que leva 2 anos a ser. A release demora mais ou menos isso entre projetos e depois começam os erros que têm. E às vezes há este lirismo tecnológico de que vamos introduzir isto e vai ser. Não dá, nós somos uma microempresa quando trocamos. Quando alguém quer vir fazer uma instalação que envolve mexer na internet. Eu já sei o que é que vai acontecer. Vai mexer na internet, vai mexer nos computadores, vai mexer na ligação das equipas, vai mexer no acesso à radiologia. Eu sei que naquele dia é o caos se eu permitir, por exemplo, que haja uma operação destas num dia de tráfego na clínica. Não dá. Então nós temos uma regra. Todas essas questões acontecem ao final do dia de uma sexta-feira, que é para depois tu teres o fim de semana e a segunda para resolver, ou em segundas-feiras. Porquê? Porque todas estas entropias no trabalho das pessoas afetam-nas, afetam-nos o seu bem-estar. Mas também muitas vezes as pessoas nos dizem, olha, mas esta função que vocês trouxeram, que vocês desenharam aqui no programa, por exemplo, só para pegar uma coisa que as pessoas saibam, isto não, serve, não dá, não se aplica à nossa realidade. Como é que se introduz também da tua experiência, estes feedbacks que as pessoas trazem para a melhoria? Que é uma coisa muito comum. Quando, volto a dizer, no passo, na minha intervenção anterior, portanto, tinha dito que as pessoas devem estar envolvidas de início. Yeah.
Porque quando acontece esse tipo de situação, foi porque se calhar muitas vezes também os líderes não envolveram as pessoas que vão utilizar a tecnologia. Ok. E a pessoa, quando depois vai utilizar, às vezes nem, pode até não estar certa, mas já vai estar resistente. Uhum, E não vai ter sequer vontade de dar ali o benefício da dúvida para ver se aquilo funciona. Portanto, uhum. isso parte muito do planeamento. Como está a dizer, dentro do planeamento deve de existir essa parte de envolver as pessoas para que as pessoas mais tarde, as que vão realmente utilizar, possam já estar preparadas para a utilizar na prática e para alertar antecipadamente coisas que elas vejam que não estejam corretas, para poderem Certo. ser corrigidas antes de a implementarmos. Porque, nunca se sai da dimensão do trabalho, não é? Eu às É verdade. vezes sento-me na recepção de propósito e atendo o telefone. E daquele ângulo, o que é que eu vejo? E lembro-me, há 2 anos, houve uma situação em que eu fiquei a tarde toda a fazer recepção e a sentir o que é que acontece e quais são os problemas. E lembro-me perfeitamente de ter detectado uma série de coisas que, se eu não estiver nas operações, eu não vou entender. E eu acho que com a tecnologia passa-se a mesma realidade. Passa-se. Além de que deve auxiliar-nos. Outra parte da tecnologia, outros softwares, outros algoritmos, devem-nos auxiliar a definir qual o melhor sistema a implementar também. Às vezes não é só o Certo. sistema, mas a própria tecnologia deve auxiliar-nos a Da- preparar essa implementação. Interessante. Servir-nos. Certo. Eu tenho só mais uma pergunta, porque entretanto tu já trouxeste muitas coisas, muitas respostas às minhas curiosidades. Hum, que linhas é que nunca deveríamos ultrapassar para mantermos a tecnologia segura? Esse é talvez o tema que mais assusta a comunidade eh, das tecnológicas, vamos dizer assim. Uhum, Porque há aqui uma série de situações que são linhas que não podem ser ultrapassadas. A tecnologia traz coisas muito boas, mas depois também traz coisas que são complicadas de gerir. Por exemplo, privacidade. Hoje em dia, nós fazemos login em N aplicações, os nossos dados estão guardados em não sei quantas clouds. Portanto, hum, isso é algo que deve ser controlado. Portanto, é muito importante a pessoa ter a sua vida, os seus dados pessoais reservados para partilhar apenas com quem quer. Portanto, e as tecnológicas que têm que ter acesso muitas vezes a essa informação devem ter em atenção que cada vez mais nós ouvimos falar de ataques cibernéticos e essas uhum, coisas assim, portanto, que causam problemas gravíssimos a nível mundial. Aliás, na semana passada soubemos que aconteceu, tanto a nível mundial com a Microsoft, portanto, é algo que nós temos que ter muita atenção. Portanto, em primeiro lugar, os dados pessoais das pessoas e o direito à privacidade. Em segundo lugar, perceber que a tecnologia tem que ser usada, como eu tenho dito já várias vezes nesta minha intervenção, para nos servir, nunca permitir que sejamos nós a servir a tecnologia. Isto é a parte mais assustadora, portanto, nunca permitir o contrário. Não queremos entrar aqui num clima de Skynet, mas, é um estilo da mas Matrix, não é? Que a exatamente, tecnologia se alimenta literalmente de nós, não é? exatamente, isto nunca pode acontecer. Mas eu também penso que os líderes mundiais neste momento estão preocupados porque mesmo aqueles que teriam interesses em generalizar tudo isso que estamos aqui a falar, que são as grandes multinacionais tecnológicas, também são pessoas, também têm o receio que lhes saia o tiro pela culatra. Portanto, eu penso que esta é uma coisa que, primeiro passo, proteger as pessoas, os dados das pessoas e ao mesmo tempo proteger as pessoas, não permitindo que a tecnologia ultrapasse aquilo que é a pessoa em si. Uhum. Portanto, isso é muito importante, é aquilo que eu mais realço no meio da era que estamos a passar da inteligência artificial. Ok. Nuno, é sempre um gosto conversar contigo e hoje pude partilhar esse gosto com as pessoas que vão escutar este episódio sobre a tecnologia salvar o mundo ou não. Não sabemos, mas somos otimistas com regras, não é? Sem dúvida, sem Com dúvida. linhas. Otimismo, acima de tudo. E muito obrigado pelo convite e espero que o meu contributo tenha sido interessante.